Esse é o novo quadro por aqui que eu vou chamar de Um Novo Olhar, no qual eu vou olhar algumas passagens bíblicas e falar minha interpretação, coisas que eu já refleti até hoje sobre elas. E hoje eu quero começar com a parábola do filho pródigo. Se você não está familiarizado com ela, em Lucas 15, versículos 11 a 32. Resumão, só para quem já tem um contexto e quem não tem lembrar. É um filho que fala para o pai: pai, me dá a minha parte da herança que eu estou saindo fora. E aí ele sai, vai para terras distantes, gasta com prostituta, com farra, pingue foguete e tudo mais. Aí quando ele vê que ele não tem mais nada, que ele está trabalhando com porcos e não pode nem comer a comida dos porcos, ele volta pedindo perdão, é recebido pelo pai. E aí quando ele é recebido pelo pai, o pai manda fazer uma festa, mata um novilho, churrascada para todo mundo, anel no dedo, capa, tudo mais. E o irmão mais velho chega e fala assim: pô, mano, eu tô aqui sempre com você, agora esse cara volta do nada e você dá tudo isso pra ele e eu que tô com você. Ele fala: mano, tudo que é meu é seu. Então, pô, mas o seu filho, o seu irmão tava perdido, foi encontrado, ele tá vivo, a gente tem que celebrar. E já ouvi várias reflexões sobre essa passagem. Tem a reflexão de realmente sair e declarar que o pai está morto, porque a herança só é dividida quando uma pessoa está morta. Antes disso, você não divide a herança, porque é da pessoa ainda. Tem a parte de quando ele volta, o anel no dedo, que significava justamente a classe social, você ser diferenciado, você ter uma capa, então que o pai devolve essa dignidade. Mas o olhar que eu quero trazer hoje é um olhar um pouco diferente. É um olhar de cada personagem e é um olhar para algumas partes específicas. Então, primeiro, quando eu falo que o filho foi embora e gastou tudo, ou ele pediu a parte dele da herança, normalmente a gente fica talvez preso a isso, a você gastar os bens que você tem ou os dons que Deus te deu. Mas alguma vez você já parou para refletir que você pegar uma parte da herança é você pegar o seu livre-arbítrio e fazer o que você quer? Ao invés de você chegar para Deus e falar assim: ó, eu sei que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, que você me deu esse direito, mas como eu confio muito em você, me mostra por onde eu tenho que seguir, para onde eu vou. E aí você decide o que você vai fazer da sua vida, você pega, vai, faz, dá errado, aí você fala: meu Deus, por que está dando tudo errado? Meu Deus, me ajuda! E aí Deus te ajuda. Você é o filho pródigo nesse momento, onde você pegou a sua parte da herança, a sua parte do livre-arbítrio e gastou do jeito que você quis, fez usufruto disso. E aí depois você volta para Deus falando assim: ai, oi Deus, ai eu de novo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Quantas vezes você já fez isso? Já usou seu livre-arbítrio completamente desvairado? O segundo ponto é o cara que tem os amigos infiéis e tudo mais, isso daí a gente já cansou de ouvir, mas o cara que deu emprego para ele cuidar dos porcos e não dava nem a lavagem dos porcos para ele comer, ele não podia comer a lavagem dos porcos. Quantas vezes você já se aproveitou de alguém que está numa situação muito ruim e aí você tem certo domínio sobre ela? Você consegue, colocar as coisas que para você são boas em cima dela e nem o mínimo básico. Você pode ser um empregador, você pode ser um pai com seus filhos, você pode ser um marido com a sua esposa, você pode ser muitas coisas e você está nessa situação. Que nem a lavagem dos porcos, ou seja, o básico, o cara não tem comida e você está ali ganhando em cima dele, ganhando em cima da pessoa. Pode ser um âmbito sentimental também, muitas vezes a pessoa está muito carente, você sabe que ela é carente, você abusa disso, da sua mãe, por exemplo, do seu pai, não sei, mas esse é um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar. Vamos para o próximo ponto. Quando o pai chega, quando ele volta, ele resolve voltar, chega lá e o pai recebe ele de braços abertos. Cara, com certeza alguém já te fez mal nessa vida. Alguém já te sacaneou, alguém já fez alguma cagada, alguém já usou do livre-arbítrio e fez o que achou que deveria e você teve naquele papel de pai. E aí, como pai, você abre os braços, fala assim: não, beleza, eu te perdoo. Você lembra que aquele pai foi considerado como morto, porque ele pegou a herança do pai e saiu fora. Quantas vezes você... E qual a sua capacidade de abrir os braços e falar assim: tá bom, eu te perdoo, volta aqui. Eu sei que eu erro também, talvez não nesse nível, talvez não nesse fato específico, mas bem-vindo de volta, eu não sou ninguém para te julgar, e assim como Deus me acolhe quando eu volto, eu também te acolho. Porque quando a gente reza: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que você consegue se colocar no papel do pai e devolver a pessoa para onde ela estava? Pô, mas
Perdoar não é esquecer, perdoar não é... Não, mas perdoar é dar uma nova chance. Perdoar é realmente limpar. Ou então, se você discorda, pense como Deus deveria agir com você. Eu até perdoo, mas eu nunca mais vou tratar ele do mesmo jeito. Complicado, né? Não estou falando que eu faço, estou falando que eu refleti. Por último, não menos importante, o irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele cara que, como eu, algumas vezes, ou talvez como você, vê alguém que faz um monte de cagada, quando volta, pede perdão para Deus, ou se aproxima, a vida do cara deslancha, ou ele ganha grandes coisas, ou qualquer coisa desse tipo, e fala assim, pô, mas eu sempre estive aqui, mano, e, sabe, minha vida tá travada, não tá rolando do jeito que eu gostaria e tudo mais. E aí, Deus? E aí, como é que isso vai rolar? O que está acontecendo, mano? E aí eu fico lá de braços cruzados, olhando e falando assim, bonito, né? O cara fez todas as cagadas, e aí o que você faz com ele? E eu não percebo o tesouro que eu tenho quando ele fala tudo que é meu é teu. Ou seja, você está comigo, você está fazendo todas as minhas vontades, no sentido de você estar seguindo o que eu tenho de planos para você. Cara, você acha que se você me pedisse um bezerro para matar, ou um boi gordo para matar, para fazer um churrascão com seus irmãos, eu não ia te dar? Então será que você está sabendo pedir a Deus? Não recebeis porque pedis mal. Tem isso na palavra. Será que você está sabendo pedir para Deus, falar o que você espera, falar o que você gostaria? Mas veja bem, você tem feito tudo como o irmão mais velho para poder chegar lá e falar assim, pô Deus, tamo aí, tudo junto e tal. Libera um boi gordo aí para eu fazer um churrascão com os amigos, sabe? Me ajuda nisso aqui que eu tô precisando, pô, nesse ponto. Eu não estou falando que Deus é um Deus de você, gênio da lâmpada, você chegar e pedir tudo. Mas talvez você não recebe porque você não pede certo. E talvez você, quando vê alguém voltando, ao invés de agir como um pai que recebe, você age como alguém que julga. Fala, você não deveria estar aqui. Aqui não é o seu lugar. Você saiu, você volta da onde você veio. Eu acho que essa parábola do filho pródigo é muito mais profunda do que simplesmente você ser o filho pródigo e voltar para os braços do pai depois que você faz uma cagada. É você talvez ser o pai, você deixar de ser o irmão, você não ser o empregador e muito, muito mais além. É isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui, só para eu saber o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem outra visão que possa enriquecer também aqui a minha, ficarei contente. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, também me fala, pretendo fazer, independente de alguém curtir ou não, acho que a mensagem e a palavra tem que ser espalhada e me sinto na missão de fazer isso. Um beijo, fique com Deus, tchau!